Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma análise tanto quantitativa como qualitativa de um jogador que está despontando como um bom meio-campista da grande escola croata, que é Luka Sučić, que é um médio, um segundo volante aí, podemos dizer, da Real Sociedade. Então, para começar, vamos analisar os dados pessoais do jogador. Ele é croata, como eu falei, então uma geração aí que teve tantos jogadores bons da Croácia como Brozovic, Modric, Kovacic. Então agora alguns meio-campistas da Croácia vêm surgindo em grandes ligas e Luka Sučić é um dos grandes exemplos disso. Então é croata, como eu falei, 22 anos, jogador aí muito jovem que tem um grande futuro pela frente, 1,85 m. Então, para um jogador que joga no meio-campo, ter uma imposição física interessante, ser alto para poder ganhar duelos aéreos é muito importante. Então, do ponto de vista aí da estrutura física, esse jogador é muito interessante. Canhoto e é médio da Real Sociedade. Então, ele é um jogador que trabalha muito com a perna esquerda, Ele é canhoto naturalmente e aí atua geralmente um pouco mais pelo lado esquerdo do campo e a gente vai falar disso nesse vídeo de hoje. O primeiro comportamento aí do ponto de vista tático sobre Sučić é que ele atua no sistema tático que é o 4-3-3. Então, no 4-3-3 a gente tem amplitude, O alargamento do campo feito pelos laterais, tanto o lateral direito como o lateral esquerdo, e uma trinca no meio-campo, um triângulo. A gente tem um primeiro volante e à frente dois médios, um que joga mais pelo corredor central esquerdo e outro que joga mais pelo corredor central direito. E na frente a gente tem os dois pontas com um centroavante, só que esses dois pontas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eles jogam mais centralizados, perto desse centroavante. Então, o jogador da Real Sociedade atua nesse sistema tático e ele, Luka Sučić, joga como um médio pelo corredor central esquerdo. Já que ele é canhoto, o treinador privilegia colocando-o nessa posição para poder conduzir a bola até o último terço, para poder fazer uma recomposição no 4-1-4-1 e fechar a segunda linha, deixando um jogador que é o volante flutuando entre essas duas linhas. Então ele é um jogador que sempre vai e volta por esse corredor central esquerdo, sempre conduzindo a bola, criando lá na frente, mas também se preocupando na fase de recomposição e na fase de combate mesmo, quando a sua equipe está no momento defensivo. Possui muita agressividade para marcar, então é um jogador que sempre está muito perto. Como eu falei para vocês, ele coloca a condição física dele, de ser um jogador forte, muito alto, para poder tentar desarmar o adversário, tentar ganhar bolas aéreas. Geralmente consegue pressionar o adversário a ponto de deixá-lo numa situação em que o mesmo, ou seja, o adversário, opte pelo passe de segurança. Isso é muito bom do ponto de vista que você tenta tirar a construção do adversário. Então, se Sučić ele avança para fazer uma marcação mais alta e aí ele tira um zagueiro ou um volante adversário de jogo, como marcando, chegando muito agressivo na jogada, esses jogadores são obrigados a fazer o passe de segurança, que é aquele passe que, por mais que tenha algum valor, de manutenção de posse de bola, essa bola vai para trás. Então é um momento do jogo em que o adversário não ganha metros, não avança no campo e retarda o jogo. Para quem está defendendo, isso é muito importante. Atua como médio, mas também pode se deslocar para a posição de meio armador pelo seu QI de futebol para achar bons passes. Então a gente está analisando aqui um jogador que precisa ser bom tecnicamente e taticamente na parte defensiva, mas Luka Sučić é um cara que tem um QI de futebol muito bom, ele consegue dar bons passes, achar janelas, que são essas oportunidades na marcação adversária para enfiar uma bola. Ele é um jogador que tem um QI de futebol muito alto para fazer passes decisivos, passes que geram jogo no último terço, que criem jogadas. Então ele é um jogador que pode até jogar como meio armador justamente por ter esse QI de futebol. Então, em algum momento, se a Real Sociedade quiser variar o esquema tático e colocar um 4-2-3-1 ao invés de um 4-3-3, ele poderia jogar como um meia atacante, um meia construtor atrás do centroavante para conduzir a bola, para dar passes, para inverter corredores, porque ele tem um QI de futebol, uma inteligência muito interessante para um cara muito novo e muito técnico também. Habilidoso com a bola nos pés, utiliza domínio e habilidade para conseguir sair das pressões. Então, essa característica para qualquer médio é muito importante, até para volantes também, porque geralmente os volantes e os médios, eles são pressionados pelo adversário
adversário, e é muito importante que esses jogadores consigam aliviar pressões, né? Mudando de direção, escondendo a posse de bola, fazendo passes rápidos para os corredores, tanto esquerdo como direito, e tem habilidade também, já que é um momento de pressão, literalmente falando, e esse jogador não pode estar nervoso para executar um passe, porque se executar um passe muito ruim nessa faixa de campo, fatalmente você vai levar um contra-ataque muito forte e a chance de gol para o adversário é muito alta. Então Luka Sučić, ele é um cara muito habilidoso para esconder essas bolas, para passar também e poder aliviar essas pressões para o time dele. Alto e com passadas largas, o que favorece as suas atuações no setor de meio campo. Então essa parte é muito mais condizente com a parte física que ele apresenta, sendo um cara forte fisicamente. Quando ele corre, né, ele não precisa percorrer muito tempo para chegar em alguma faixa de campo, já que ele tem as pernas muito largas, as pernas que conseguem dar passadas largas. Isso é muito interessante para um médio, para um volante, porque ele consegue chegar num ponto B, por exemplo, num tempo muito menor do que outros jogadores que são menores que ele. Então ele também consegue fazer esse alcance muito rápido, consegue disputar boas bolas no meio campo, tudo isso graças à sua capacidade e estrutura física. E o último ponto aqui na análise qualitativa é que ele tem boa coordenação e mudança de direção com a bola nos pés. Então, para fechar, vocês podem observar aí que ele é um jogador de marcação, mas tem muita técnica com a bola nos pés, é habilidoso, pode jogar até como um meio-campo, né, em outro esquema tático, e ele também possui uma boa coordenação para mudar a direção dentro de campo, na hora que estiver conduzindo a bola, estiver avançando no campo do adversário. Então ele reúne todas essas características e por isso que para mim é um jogador muito talentoso e promissor tanto para a Real Sociedad como para a seleção da Croácia. Trazendo aqui uma análise quantitativa de Sučić, eu trouxe aqui alguns dados dele na La Liga dessa atual temporada 24-25 com alguns números do SofaScore. Então, sobre partidas, ele jogou 10 partidas e 9 como titular, então mostra aí que ele é um jogador fundamental para a equipe, um jogador que a gente pode considerar titular da Real Sociedad. Na parte ofensiva, tá? Ele tem um gol já para um médio, isso é um número muito bom, dado o número de rodadas que a La Liga já teve até agora. Finalizações por jogo, 1,9 de média. Então, por jogo, ele apresenta uma média de quase 2 finalizações por jogo. Ele é um cara que chega bastante ao campo de ataque, principalmente pela faixa de campo em que ele atua. Sobre passes, já tem uma assistência também. Eficácia por jogo, 87%. Passes no próprio meio-campo, 95%. Passes no meio-campo adversário, 81%. Então, ele trabalha tanto lá atrás, na parte defensiva, como também na parte ofensiva. No último terço, como eu falei, dando assistência, né? Ele já deu uma assistência. Ele foi um cara que também já deu passes assim, que encontrou janelas na defesa do adversário. Essas janelas são espaços vazios que acontecem por erro da marcação adversária. Bolas longas, 67%, então é um número muito alto. Ele possui essa capacidade de achar os seus companheiros utilizando bolas longas. Lançamentos certeiros já cai um pouquinho, com 44%. E cruzamentos precisos, que não é bem a área dele, aí dá pra gente entender, 25%. Sobre a parte defensiva dele, interceptações por jogo, 0,5, desarmes por jogo, 1,3, bolas recuperadas por jogo, 4,5. Então ele é um cara que mais tem a técnica para recuperar essa posse de bola do que no momento da carreira interceptar, desarmar, até porque ele não é um volante, tá? Ele é um médio, então pelas características de jogo e pela posição em que ele atua, ele consegue tirar a bola muito mais na base da técnica do que nessa agressividade toda. Dribles sofridos por jogo, 0,7, não é um cara fácil de se ultrapassar. Cortes por jogo, 0,4. Então esses números são números interessantes, mas que eu vislumbro aí um bom potencial para Sučić conseguir melhorar nos aspectos defensivos. E outros dados aqui, dribles certos, 40%, então para um médio esse número é muito bom. Lembra que eu falei que ele era um cara habilidoso, que ele conseguia esconder a posse de bola? Pois é, 40% em dribles certos. Tem jogador aí que joga no ataque e não tem esse número. Disputas de bola vencidas, 50%. Duelos ganhos pelo chão, 48%. Duelos aéreos ganhos, 56%. Então, da parte tática ali de ganhar duelos, de recuperar a bola, ele é muito bom, mas até por conta da posição
ele precisa melhorar na capacidade de ser um pouco mais agressivo. Ele já é, mas ser um pouco mais agressivo para o meio campo da sua equipe, né, e da sua seleção, obviamente, ser mais competitivo e mais marcador, digamos assim. Então é um jogador que a gente pôde ver aí nesse vídeo. É um cara muito técnico, muito inteligente, que pode jogar numa posição mais avançada e que possui bons números e, acima de tudo, é novo, com uma projeção muito boa aí para fazer essa reciclagem do meio-campo da Croácia, que sempre revelou muitos jogadores bons. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!